Olá, eu me chamo Mayara Oliveira e vamos dar continuidade ao nosso trabalho, o projeto Física com Simuladores do programa de residência pedagógica, que tem como precipitadora a professora Bruna Mendes e o professor orientador Dr. Lúcio Fábio Pereira. Então, neste trabalho, nós iremos falar a respeito da segunda lei de Newton. Para iniciar, vamos enunciar esta lei. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração obtida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante aplicada sobre o corpo e também inversamente proporcional à massa, ou seja, à inércia desse corpo. Nesse sentido, entende-se que para que um corpo possa sofrer mudanças de velocidade, é necessário que as forças atuem sobre ele, não se anulem. Então, nós sabemos que a força ela é igual a massa vezes a aceleração, como matematicamente representando aqui a segunda lei de Newton. Vamos observar essas figuras aqui abaixo. A figura a seguir exemplifica situações em que, aplicando-se a mesma força, obtém-se diferentes acelerações em relação da grande diferença de massa de corpos. Observe, por exemplo, temos um carro e temos um caminhão. A força aplicada no carro ela é a mesma força aplicada ao caminhão. Porém, nós podemos observar que a aceleração do carro vai ser maior que a aceleração do caminhão. Por que isso acontece? Isso acontece por causa da diferença de massa que existe entre esses dois objetos, O carro, por ter uma massa menor, ele tende a ter uma aceleração maior, sendo que a força que foi aplicada no carro é a mesma força que foi aplicada ao caminhão. E o caminhão ele vai ter uma aceleração menor, exatamente porque a sua massa ela é maior. Então, no caso, precisaria de uma força maior para a aceleração ficar igualada à força do carro, Só que aqui nós estamos apresentando, utilizando a mesma força. Se F é a resultante das forças que agem em uma partícula, então, em consequência de F, a partícula adquire na mesma direção e no mesmo sentido da força, uma aceleração A, cujo módulo e direção é diretamente proporcional à intensidade dessa força, Então, Newton, ele tentou demonstrar, através desse princípio fundamental da dinâmica, essa teoria de aceleração, força e velocidade. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Cabe ressaltar que a força, nesse caso, diz respeito a um referencial inercial. Sabendo-se que a força F e a aceleração A são grandezas vetoriais que possuem módulo, direção e sentido, é importante levar em consideração a direção e o sentido no qual a força é aplicada. Isso explica o porquê de quando uma força de mesma intensidade é aplicada em corpos de massa diferente, a aceleração produzida por eles também é diferente. Então, é o caso que nós acabamos de ver, no primeiro exemplo. Então, por ter massas diferentes, a aceleração ela vai ser diferente também, mesmo que as forças sejam iguais. Então, agora nós iremos apresentar para vocês o simulador, onde nós demonstraremos essa teoria. Então, agora nós iremos trabalhar o simulador no site do PET de Física. E neste simulador nós iremos demonstrar a segunda lei de Newton. Então, para isso, nós utilizaremos esses bonequinhos que estão aqui embaixo. Cada bonequinho desse representa uma força. Por exemplo, esses bonequinhos maiores, a gente vai colocar os valores aqui, É bom que a gente pode colocar os valores nesse daqui. Então, dá pra gente verificar, a velocidade, a soma, tal, o resultante das forças. Como vocês podem verificar aqui, nós colocamos dois bonequinhos e esses bonequinhos têm a força de 150 newtons. E eles estão tentando puxar um carrinho que parecem balinhas, cheio de doces. E a velocidade dele tá aqui embaixo. Acredito que está no zero, porque eles estão parados. Então, vamos iniciar apertando o botão verde e vamos ver o que acontece. Vocês podem observar que por os dois bonequinhos terem a mesma força, não houve um movimento, A aceleração ela não aconteceu. Por quê? Porque tanto a força de um como a força do outro está sendo
é igualado, ou seja, a soma das forças é igual a zero. Então vamos agora modificar. Vamos trocar aqui o bonequinho. Vamos colocar um bonequinho pequenininho desse aqui. Vamos colocar esse bonequinho aqui e esse maiorzinho aqui. Então, o que nós observamos? Que desse lado de bonequinhos vermelhos, nós temos a força de 300 newtons, enquanto do outro lado nós temos a força de 150 newtons. Então, vamos ver o que vai acontecer. Conseguiram observar? Né? Então, o que nós observamos? Que o lado vermelho, né, com 300 newtons, eles conseguiram puxar o carrinho. Por quê? Porque a força era maior. Ou seja, a velocidade também ela aumentou durante o processo, como vocês puderam observar. E a somatória das forças, neste caso, como vocês puderam observar, foi de 150 newtons para a direita. E agora vamos colocar aqui do início de novo. E vamos colocar bonequinhos azuis e bonequinhos vermelhos. Mais um bonequinho vermelho. E um boneco maior azul. Vamos colocar os valores. Então temos de um lado 150 newtons. Do lado dos bonequinhos azuis. E do lado dos bonequinhos vermelhos nós temos 100 newtons. Vamos verificar o que acontece com a velocidade. A velocidade está aqui embaixo, né? Vamos verificar. Ó, a velocidade ela vai aumentando com o tempo. E onde a força ela é maior, o carrinho é levado também para aquele lado. É que nem um cabo de guerra, né? É o princípio do cabo de guerra. Então, a segunda lei de Newton, ela tende a demonstrar isso, entendeu? Quando a intensidade da força ela aumenta, ocorre também um aumento no módulo da aceleração, ou seja, a velocidade também aumenta, tá bom? E a soma total das forças ficou aqui em 50 newtons para a esquerda. Então é isso, tá, gente, que eu queria demonstrar a vocês através desse simulador que ele se encontra no site do PET, no Colorado. Vocês podem estar acessando.